noite! Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita André Luiz de Taubaté. 2021, 36ª Semana de Kardec. É com muita alegria que nós te recebemos aqui para essa semana tão especial. Cada uma das noites nós teremos o momento da prece e o momento da apresentação do nosso convidado, sempre trazendo uma reflexão importante para a nossa vida acerca do Evangelho. Que todos nós possamos aproveitar cada uma dessas noites, todos os ensinamentos que nos serão trazidos. Sejam todos bem-vindos, vamos aproveitar. Um grande abraço. Caros irmãos, caras irmãs, que a paz do Senhor Jesus possa com muito carinho e caridade envolver a cada um de nós e que possamos aprender a receber essa paz tão bendita. Jesus, Mestre dos Mestres, palmilhai nos ensinou pelos caminhos das rosas, retirando os espinhos da jornada, sabedores das dificuldades que enfrentais, mas sedes perseverantes nas lides diárias, disse-nos o Senhor Jesus. Ele nos trouxe o perfume das rosas por meio do Evangelho, que veio a nos perfumar a alma. Sedes benditos filhos diletos do Senhor. E assim possa caminhar a nossa humanidade de sofredora para a mais feliz. Isso não tardará. Tendes fé em Jesus, tendes fé no Senhor e nos seus trabalhadores do bem, os quais nós também poderemos, quiçá um dia, tornar um deles. Muita paz, um abraço fraternal. Caros amigos, espero que estejam todos bem, usufruindo de paz, de saúde, junto às suas famílias. É uma alegria estarmos aqui nesse nosso encontro para a nossa 36ª semana. Participar é uma honra, é um motivo de alegria e compartilhar esses momentos de estudo, de reflexão, à luz da nossa doutrina, né? O tema que nós vamos buscar abordar nessas nossas reflexões aqui, ele está contido na obra Obras Póstumas, que, diga-se de passagem, é um livro bem pouco estudado, bem pouco lido pelos espíritas de modo geral, não é? E a gente vai abordar um texto de Kardec, já no final da obra, em que ele fala da regeneração da humanidade, que é um tema bastante atual, eu diria até palpitante no meio espírita. Todos falam, todos ouvem, há obras de grande conteúdo a esse respeito, principalmente psicografadas pelo médium Divaldo Franco, que trazem algumas informações para nós e que nos, de certa forma, orientam, né, enriquecem, nos dão algum subsídio para que nós possamos nortear a nossa conduta nesse grave período e também colaborar, não só dentro da seara espírita, mas também dentro da sociedade onde nós nos achamos colocados, para que todos possamos atravessar esse período do modo mais equilibrado, mais sereno possível, tendo em vista que ele é um período bastante desafiador.
é uma mudança muito significativa, né? O planeta está mudando de patamar, ele está saindo de uma condição de provas e expiações e irá galgar o degrau de mundo de regeneração. Irá. Então, isso ainda não aconteceu. Então, nós temos ainda grandes desafios diante de nós, individualmente e coletivamente, para que possamos efetivamente vencer esses grandes obstáculos que ainda existem, para que possamos realmente atingir o patamar de mundo de regeneração. E aí vem aquelas perguntas, né? Todo mundo vai embora? Quem fica? Quem vai? Né? Quem são os candidatos a permanecer? Quem são os candidatos a ir embora? E a grande resposta é afinidade. Não é? Quando nós falamos de mundo de regeneração, conforme está muito bem explicado por Santo Agostinho em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá definições muito importantes que ele coloca para nós naquela obra. Então, é um planeta que ainda longe da perfeição, mas numa condição bastante melhorada com relação ao que nós vemos na Terra hoje. Então, é como se fôssemos, ou como se fôssemos um doente grave, que é a condição nossa hoje, e que passaremos ao patamar de regeneração, que seria uma convalescência, né? Um período de repouso e de recuperação após uma doença grave, né? Ainda não é o total restabelecimento, mas já é uma condição muito mais suave, muito mais esperançosa, de saúde e de paz. Então, é isso que nós poderemos esperar, aqueles de nós que aqui permanecermos ou que para cá viermos, não é? E aí vem essas perguntas, essas dúvidas todas, e esse texto que Kardec coloca, já no final do Obras Póstumas, né, um texto trazido por ele no ano de 1866, é uma reunião de informações que ele obteve através de duas médiuns, né, e ele fez essa compilação dessas informações e elaborou esse texto em cima do qual nós vamos fazer aqui as nossas reflexões, não é? Ele chama esse texto de Regeneração da Humanidade. Ele está datado de 25 de abril de 1866, né? Então, a primeira frase marcante que eu busquei nesse texto, ele fala assim, que tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. As leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Aí a gente pergunta assim, puxa, mas tem tanta coisa estranha acontecendo no planeta, né? Tem tantas dificuldades, tantas guerras, tantas lutas, tantos problemas de ordem moral, de ordem ética, não é? Doutrinas atrasadas, impondo terror ainda no planeta, não é? Nós temos aí o tráfico de drogas, o tráfico de armas, a corrupção generalizada, não só no Brasil, no mundo. Então, isso está dentro da lei de Deus? É claro que a lei de Deus é uma lei de perfeição, de amor, de paz e de justiça, não é? Só que nós temos a nossa faixa de livre-arbítrio. E essa faixa de livre-arbítrio que nós possuímos, ela está, sim, dentro da lei de Deus. Então, esse nosso livre-arbítrio não é uma coisa absolutamente ampla e ilimitada, não é? Dentro das leis divinas está previsto que nós teremos, sim, até certo ponto, uma liberdade de atuação, mas que é importante lembrarmos, teremos o retorno daquilo que nós fazemos hoje. Então, o terrorista, o político corrupto, não é? O empresário desonesto, o religioso hipócrita, né? Esses todos, evidentemente, aparentemente passam na sociedade realizando as coisas conforme a sua vontade, muitas vezes não sadia, e receberão de volta aquilo que tem feito.
Então, não é simplesmente o fazer, é o fazer e o colher, não é? Então, voltamos na frase de Kardec. As leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Então, nós podemos também concluir que muitos desses dissabores, dessas tristezas, dessas amarguras que nós observamos ainda hoje no planeta, coisas que poderíamos considerar, em alguns casos, até bárbaras, né? São retornos de ações que nós, individual ou coletivamente, cometemos em algum momento. Então, é duro, mas é esse choque dessa dureza, né, dessa aspereza, dessa tristeza, esse amargor que ajudará o nosso despertamento para que possamos ter dias melhores mais adiante, se nós soubermos aproveitar, não é? A terceira frase que é importante a gente refletir é quando se fala em fim do mundo. Muitas doutrinas, não só a doutrina espírita, né, lança a mão dessa frase, fim do mundo, o mundo vai acabar, o fim dos tempos. A gente tem que entender isso como uma coisa moral. Então, esse fim é um fim moral inferior. Então, essas barbaridades que nós ainda hoje assistimos, elas vão acabar. Essas doutrinas estúpidas que ainda colocam a humanidade em algumas situações abaixo da condição do animal, né? Esses que ainda defendem o orgulho, o egoísmo, não é? Como bandeiras de luta, os que ainda defendem as guerras, não é? O armamentismo das nações, enquanto ao lado dos enormes gastos há pessoas miseráveis passando fome, necessidade, não é? Isso vai acabar. Esse mundo moral inferior vai acabar, não é? Ele não permanecerá. Mas o nosso planeta, querido, é um planeta perfeito. O que Jesus não colocou aqui? O planeta tem de sobra tudo que nós precisamos para viver com qualidade, com paz, com harmonia, com saúde, e nós pervertemos isso. Então, essa perversão, esse desequilíbrio que nós, ao longo desses séculos e milênios que vivemos aqui, nós estabelecemos, isso vai acabar. Claro, é importante considerar que isso não vai acontecer na semana que vem. É um processo que já vem acontecendo, não é? E que nesse período agora está sendo acelerado, né? Porque há necessidade realmente do planeta progredir e nós também temos que prosseguir na nossa jornada evolutiva, não é? Então, esse mundo moral inferior é que dará lugar ao mundo de paz, de harmonia, de respeito. Claro, como Santo Agostinho nos fala lá no Evangelho, não será um mundo livre totalmente do mal ainda, mas o mal perderá a sua predominância absoluta, como ele tem hoje, não é? O bem passará a prevalecer a partir do momento que o planeta progredir na sua marcha, não é? Uma outra frase, né, que é interessante, uma parte dos espíritos que habitam a Terra não mais encarnarão aqui. Por quê? Há espíritos profundamente endurecidos, né, arraigados ao mal, rebelados contra Deus, não é? Desejosos realmente de causar a perturbação, desejosos de causar o desequilíbrio. Esses espíritos não poderão permanecer aqui. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, eles continuariam causando desequilíbrio, desordem, perturbação. E para que o planeta evolua, é necessário que esses espíritos que se constituem em atraso e em obstáculo ao progresso sejam removidos para mundos adequados à sua natureza espiritual. Então, na verdade, é uma punição.
Não, Deus não nos pune, ele nos dá aquilo de acordo com o nosso merecimento, com a nossa vibração, com a nossa sintonia, conforme Jesus já nos alertou há 2000 anos, a cada um segundo suas obras. O que esses espíritos têm causado no planeta ao longo da sua trajetória, a história está aí para mostrar. Então, esses espíritos não poderão permanecer aqui, não é? Poderão ainda, como a gente vai ver daqui a pouco, estão causando e poderão ainda causar durante algum tempo perturbação, desequilíbrio, desordem, mas fatalmente terão que ceder o lugar, não é? E aqueles de nós que temos oportunidade de, por vezes, participar da atividade mediúnica e buscar o atendimento a alguns desses irmãos, alguns deles são realmente bastante endurecidos e arraigados, não cedem a posição, não é? Então, se realmente não se convencerem da necessidade do bem e da reforma para melhor, terão que ceder o lugar. Isso é um castigo? Não. Isso é a cada um segundo suas obras, que nem Jesus nos ensinou. Então, esse é o ponto. Essa é a questão. Aí isso responde várias perguntas. O que realmente eu quero? A gente pergunta, a gente fica preocupado, né? Nossa, mas quem fica? Quem vai? Será que eu fico? Será que eu vou? Essa é a resposta. O que nós temos vibrado? O que nós temos feito com os recursos que Deus nos dá? Temos buscado realmente melhorar no sentido ético, moral, comportamental, espiritual? Temos buscado estender a mão àqueles que rentenham conosco nessa jornada? É isso que nós precisamos nos perguntar. Essa é a questão que nós precisamos nos colocar, e aí nós vamos ter a resposta. Não precisa guardar nenhum adivinho, como antigamente existiam as pitonisas. Que será? Não, é só você responder essa pergunta, não é? Nós respondemos para nós próprios. O que eu tenho feito? No mundo regenerado, onde o bem e o respeito prevalecerão, eu tenho espaço? Essa é a pergunta que se coloca, não é? Mas ainda falando desses irmãos, existe ainda uma nova geração de espíritos que já vem chegando entre nós e que continuará chegando, evidentemente, renovada, com valores melhores, com conduta melhor, com uma bagagem espiritual mais rica e que, inevitavelmente, fará a transformação, conduzirá a transformação do planeta para patamares mais elevados. São espíritos que já vêm com conteúdo de espiritualidade, né, com o desejo do bem inato. Eles desejam o bem, desejam a paz, o respeito, a harmonia, e esses espíritos certamente colaborarão nessa mudança de patamar do nosso planeta. Isso é inevitável, porque eles estão vindo aqui sob os auspícios de Jesus e dos mensageiros do bem que trabalham em nome de Jesus. Então, esses espíritos vêm realmente para colaborar nessa grande mudança para melhor que aguarda a todos nós aqui no nosso planeta. Então, esses espíritos vêm contrapondo essa turba de espíritos maus que ainda causa perturbação no planeta, esses espíritos que vêm chegando já desde algumas décadas e com mais intensidade do ano 2000 para cá, principalmente, eles já chegam e começam a promover fortes mudanças, seja no campo espiritual, religioso, científico, cultural, tecnológico, e aí nós vemos os grandes avanços que nós temos alcançado nesse segmento, não é? Então, o planeta vai avançar e vai cumprir a sua trajetória evolutiva. A pergunta é, quem quer seguir embarcado aqui e ter uma vida melhor mais adiante? Não é? Voltamos àquela nossa questão inicial. Esses espíritos atrasados, que ainda persistirem no mal, nas paixões, no desequilíbrio, né? Vinculados às coisas exclusivamente materiais, numa vida
única e exclusivamente fisiológica, né? Que a gente chama de comer, dormir, reproduzir, não é? É como se não fosse morrer nunca e como se nada material bastasse, não é? Nunca há o que chega. Esses poderão, através desses vínculos, porque essa conduta estabelece vínculos, né? Poderão, se não tiverem o seu pensamento modificado através das suas novas disposições, poderão ter também que viver experiências em planetas de condição inferior à Terra, para que lá colaborem, levando a sua bagagem intelecto-moral, para alavancar a caminhada daqueles irmãos que se encontram naquele mundo de condição inferior, mas também naquela condição de dor, aprender e desenvolver o sentimento, a afetividade, a espiritualidade. Então, Deus não fecha as portas para ninguém, não é? Só que uma condição melhor, ela tem que estar acompanhada do devido merecimento. Então, de novo, merecemos? Essa é a pergunta que se impõe para nós. Kardec também cita nesse mesmo texto, né, e é muito importante, ele fala uma coisa que é curiosa e que é importante para a nossa reflexão também. Ele fala assim, que esses espíritos desvairados correrão à sua própria perda. Porque o que esses irmãos, na grande maioria das vezes, eles não conseguem enxergar, não conseguem entender, é que agindo como agem, se perdem. Eles se equivocam achando-se vitoriosos. E, na verdade, eles, em algum momento, vão entender que eles foram os grandes derrotados. Porque o progresso vai acontecer. Nada pode, no universo, se sobrepor a Deus. E no planeta terrestre, nada pode se sobrepor a Jesus. Então, a vontade de Deus e de Jesus para o planeta terrestre é de evolução. Nada pode deter isso. Então, esses irmãos desvairados, eles trabalham a sua própria ruína. Mas Kardec chama atenção para o seguinte, que eles provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e calamidades, que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Nós já temos visto isso. As pestes, as guerras, as fomes, não é? A corrupção desvairada mundo afora, o terrorismo, né? Esses espíritos que fomentam isso estão, evidentemente, completamente desvairados, desorientados, perdidos e perdendo-se. Mas sem que eles queiram, com esse impacto do mal que eles têm produzido, eles estão acelerando a sensibilidade para a necessidade de progresso e de melhorias no planeta. Porque nós temos uma característica interessante. Nós ainda necessitamos da sombra, da dor, da tristeza, da perturbação para valorizarmos a luz, a paz, a saúde e o equilíbrio. Então, eles estão sendo esses instrumentos, ainda que de modo inconsciente, para que nós sejamos despertados e esses processos evolutivos individuais e coletivos sejam acelerados. Inconscientemente, de modo desvairado, eles estão sendo também instrumentos divinos para que o bem acelere a sua marcha na humanidade. Então, eles acham que estão ganhando, eles acham que são vencedores, e, na verdade, estão se perdendo, mas como nada na criação divina se perde, esses esforços tenebrosos deles acelerarão o processo de despertamento da humanidade e eles também terão outras oportunidades, em outras condições inerentes à sua natureza espiritual e moral, não é? Porque nada se perde. Em outro, quando eu li esse trecho que eu vou citar aqui agora, eu vou pedir licença aos amigos até para lê-lo integralmente, fiquei bastante impactado, porque é uma coisa tão atual. Eu citei no início a data do texto, né? 1866, abril de 1866. E quando eu li isso, eu falei, mas gente, isso está acontecendo hoje, não é? Isso está acontecendo hoje. Eu vou pedir licença aos amigos aqui, eu estou com obras póstumas aqui ao meu lado, e eu vou pedir licença para ler rapidamente um trechinho aqui, para vocês verem o quanto
quanto a doutrina espírita é atual. Existem alguns amigos, talvez um pouco menos atentos e até desavisados, que acham que a doutrina espírita encontra-se superada, ou precisa ser renovada, precisa ser revista, precisa ser atualizada. Com todo respeito, isso é uma grande bobagem. Querem ver? Vou ler aqui. E, como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, isso está aqui em Obras Póstumas, no final da obra, nesse texto de abril de 1866. E o que nós temos visto? Uma sociedade em que o número de suicídios é alarmante cada vez mais entre jovens, entre adolescentes, crianças. Não é? Por quê? Essa falta de sentido, essa falta de razão, essa falta de atenção, essa busca frenética pelas coisas de fora, né, do material, não é? A criança de 10 anos de idade ganha um iPhone que custa 10, 12, 15 mil reais e não ganha um abraço do pai e da mãe. Não é? O pai e a mãe têm que trabalhar das 7 às 22 para pagar o luxo e não tem tempo de jogar bola, de andar de bicicleta, de bater um papo. Né? E aí fica tudo vazio, porque eu não consigo encher a alma com coisas. Eu não consigo encher a alma com celular, com videogame, com computador. A alma a gente enche com sentimento. Então, são almas vazias. A nossa sociedade caminhou e agora está colhendo esses frutos espinhosos e amargos. Kardec já nos avisou há mais de 150 anos. Está aí, ó. É só olhar. Então, esses são os verdadeiros sinais. Pessoas que ainda não morreram, mas são como se estivessem mortas. Então nós vemos o abandono, o autoabandono, não é? Porque existem aquelas pessoas que são abandonadas pelos seus, né, os familiares, e existe o autoabandono, quando nós nos autoabandonamos, quando nós não nos amamos, não nos cuidamos, não usamos do nosso direito de aprender e de evoluir. Nós deixamos de viver. Nós apenas sobrevivemos de modo biológico, orgânico. Mas isso não é vida. Isso é sobreviver. Não é? Viver biologicamente, uma formiga também vive, um passarinho vive. Não é? Aquele vaso de samambaia que você tem lá na sua varanda, está lá, tendo a vida biológica, mas nós somos muito mais do que um vaso de samambaia, do que um passarinho, não é? Do que uma formiga. Então nós precisamos nos dar esse direito de existir como ser humano e não simplesmente de sobreviver, não é? Não ter uma vida regrada e vinculada ao virtual. É claro que a internet é uma ferramenta importante, tem que ser utilizada, mas não viver em função de. Se sai de lá, não existe. Isso é um absurdo. Porque lá é um mundo enganoso. Lá estão os sorrisos, lá estão as máscaras. Né? Eu costumo brincar, as redes sociais são um grande baile de máscaras. Não é? Um baile de máscaras. Você já viu alguém postar foto de perfil, que fala, né? Foto de perfil, ou foto de, enfim, chorando, ou num momento de depressão, ou não, todo mundo bota foto sorrindo na beira da praia,
ou com os amigos, no almoço, num passeio, enfim. Não é? Esse é o baile de máscaras das redes sociais. Eu costumo fazer essa brincadeira e é uma realidade. E Kardec avisou, está aqui, ó. Não é? 1866, meus amigos. Bem, vamos em frente. Mas, como ele termina esse texto, as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Isso tudo está dentro da nossa faixa de livre-arbítrio. Lembra que nós falamos? Então, nós temos até certo ponto o livre-arbítrio para que atuemos nessa faixa que nos diz respeito, e claro, temos a liberdade de atuar e a obrigatoriedade de recolher aquilo que espalhamos pelo caminho. Vai voltar. Então, aquela pessoa que não se respeita, que não respeita o outro, que não trabalha para evoluir, para aprender, ela vai colher de volta exatamente isso que ela está semeando na sua caminhada. Isso vale, evidentemente, para todos nós. Né? Conforme disse Jesus, a cada um segundo suas obras, mas a fraternidade e o bem, no final, vencerão. Porque se o projeto é de evolução, é de progresso, é claro, é óbvio que nós vamos avançar. Essa etapa vai ser vencida. Apesar de dolorosa, apesar dos percalços que serão tentados, como está nesse texto de Kardec, mas o bem vencerá, porque é uma fatalidade. Deus não criou nada para ficar estagnado ou para andar de ré no caminho evolutivo. Todos avançamos para frente, individualmente, coletivamente, os planetas inumeráveis que Deus criou no universo, todos caminham para o progresso. E a nossa Terra querida está nessa direção e vai fazer essa trajetória indiscutivelmente. Então, a fraternidade, a paz, a harmonia vão reinar. Então, nós teremos ainda um período de turbulência, mas que, mais adiante, aqueles, conforme a alerta de Jesus, aqueles de nós que perseverarmos até o fim, seremos salvos. O que é os salvos? Poderemos aproveitar dessa condição melhor que passará a reinar no nosso planeta querido. E aí, falando um pouco mais do Espiritismo, Kardec coloca, com relação à nossa doutrina, que o Espiritismo será a senda que conduz à renovação. A senda é um caminho, é um trilho. Porque, com todo respeito às demais doutrinas religiosas, que merecem de nós a melhor consideração, a única que dá explicações completas, lógicas e racionais é a doutrina espírita. Todas as demais têm o seu valor, então os nossos companheiros de outras denominações religiosas merecem toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, e certamente há pessoas muito valorosas e muito evoluídas em todos os setores da atividade humana, não é? Mas, em se tratando de uma doutrina que dá explicações completas, orientações irretocáveis, e que pode explicar tudo o que acontece na nossa vida e no nosso planeta, a doutrina espírita ela é absolutamente imbatível. Então, Kardec coloca que o Espiritismo será a senda que conduz à renovação e que tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Porque ele explica, estabelece uma sólida base ético-moral, comportamental, dá uma filosofia de vida rica e que nos mostra como devemos nos conduzir com relação a nós próprios, com relação aos outros e com relação a Deus. Então, ele será, conforme consta nesse texto que Kardec coloca para nós, a base das crenças e o ponto de apoio de todas as instituições, porque traz explicações sólidas que nortearão todos nós nessas nossas caminhadas. A incredulidade e o fanatismo se dão as mãos dadas para abatê-lo. Então, a incredulidade, não é? A falta de fé, a negação e o fanatismo tentam o tempo todo abater a nossa doutrina. Por quê?
É muito simples, é medo. Não é? O que Jesus falou? Conheça a verdade e ela te libertará. Mas essa liberdade, ela, para o fanático, não é? Para o incrédulo, essa liberdade, esse livre pensar, essa crença racional que explica tudo, é um perigo para o incrédulo e para o fanático. Não é? Porque dá a liberdade para que cada um de nós faça suas escolhas, faça o seu aprendizado, faça a sua trajetória evolutiva. Sócrates morreu por isso. Ele foi condenado à morte na Grécia exatamente por ensinar a liberdade. A liberdade de entender, de pensar, não é? Esse foi o motivo central pelo qual Sócrates teve a sua vida ceifada na Grécia, né? Jesus, o maior exemplo. Os ensinamentos de Jesus, nós podemos afirmar que foram ameaçadores para os judeus do Sinédrio e para o Império Romano. Principalmente para o Sinédrio. Então, essa ameaça, eu falei, nós não podemos permitir isso. Hoje é com a doutrina espírita. Mas, de novo, inevitavelmente, o avanço ocorrerá. Porque a incredulidade e o fanatismo serão vencidos nesse longo processo evolutivo. Nós estamos no ápice de um processo, não é? As pessoas estão começando a questionar, fazer reflexões, levantar questionamentos, não é? E a única doutrina, de novo, com todo respeito às demais, mas a única que apresenta explicações completas, fundamentadas para todos os fatos da vida é a doutrina espírita. Respeitando a inteligência que Deus nos deu, respeitando a nossa capacidade de refletir, respeitando o nosso livre-arbítrio, não é? Permitindo-nos apresentar questionamentos. Porque uma doutrina que não me permite perguntar, ou duvidar, ou questionar, ela por si só já é questionável. Então nós precisamos pensar nisso. Esse fanatismo, esse negacionismo, eles ainda durante um tempo vão combater de modo aberto ou de modo velado a doutrina espírita, mas quem patrocina a doutrina espírita no planeta? Jesus. Então, poderão ocorrer tropeços aqui e ali, mas inevitavelmente o avanço ocorrerá e as pessoas terão acesso, se quiserem, a essa luz que é a nossa doutrina espírita. E o espiritismo, segundo Kardec, nesse texto, sairá triunfante dessas lutas. Porque ele explica, ele é racional, ele é lógico. E ele dá liberdade, não tem ameaças. Olha, se você não fizer isso, vai para... Se você não fizer assim, não tem isso. Então, a doutrina espírita ela é uma doutrina que nos instrui, nos orienta, nos dá ferramentas preciosíssimas para que corrijamos a nossa conduta ético-moral, mas não nos impõe nada, não nos tira o livre-arbítrio, não nos tira a liberdade de ação, mas nos dá balizas preciosíssimas que, se nós soubermos utilizá-las, nos conduzirão, sem dúvida nenhuma, ao progresso, ao aprendizado e à paz. E aí, sim, já num planeta renovado, firmemente no rumo da regeneração, poderemos cada vez mais agir com uma crença raciocinada, livre e que nos traga paz, né? Então, esse texto de Kardec, já no final do Obras Póstumas, é um texto riquíssimo. Nós poderíamos fazer um simpósio, um seminário sobre esse texto aqui, e nesses rápidos instantes aqui que nós estamos juntos fazendo as nossas reflexões, nossos estudos, a gente tem que acelerar um pouquinho para que possam ser abordadas as principais questões. E eu queria ir já encerrando, meus amigos, esse nosso rápido encontro,
No final desse mesmo texto aqui, Kardec coloca sobre os espíritas, né? Ele fala dos espíritas e o futuro, e como é que a coisa vai encaminhar nesse final. Então ele fala assim: espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Então, meus amigos e meus irmãos, que nós sigamos essas orientações, estejamos atentos a essas informações, esses alertas, exercitemos o orai e vigiai, que Jesus não cansou de nos recomendar, porque vivemos um momento realmente da grande transformação e ainda há forças contrárias agindo, contrárias na condição individual e contrárias na condição coletiva. Então nós temos que estar vigilantes, temos que perseverar no bem, fazendo o melhor ao nosso alcance em todos os momentos, e ter a certeza absoluta que nada nas leis divinas pode ser modificado pelo desejo de ninguém, por mais que esse mal esteja arraigado, o bem sempre vencerá e prevalecerá, porque é da determinação divina, e no planeta terrestre o governador chama-se Jesus Cristo, e as balizas evolutivas de progresso e de aprendizado estão fixadas por ele. Então nós precisamos, como cristãos, ter essa certeza e essa convicção. Haverá turbulências, como já há, haverá ruídos, haverá momentos de dor, de tristeza, mas tenhamos a certeza que Jesus está no leme e que o bem prevalecerá e vencerá. E aqueles de nós que, nessa perseverança, atravessarmos esse período vencendo-o positivamente, certamente usufruiremos de futuras condições de muita paz, de muita harmonia e continuando, né, o nosso processo evolutivo no nosso planeta querido. Tá certo, meus amigos? Eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço a todos que nos deram o carinho de estar conosco aqui e rogo a Jesus que nos abençoe, fortaleça, ampare nesse momento que vivemos e que viveremos daqui para frente, para que tenhamos a força, a perseverança, a serenidade de lembrar dele e saber que ele está no comando. Muito obrigado a todos, um forte abraço e que Deus nos abençoe a todos.